Você sabia que na sua estrutura de DRE é necessário para as devidas análises você saber quais são as análises verticais e as análises horizontais do seu DRE? Este é o assunto que nós vamos falar agora nesse vídeo. Portanto, curte o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho que nós vamos falar sobre a análise vertical e horizontal. O nosso objetivo sempre é trazer vídeos que sejam funcionais, de forma prática, à sua gestão financeira. E quando nós falamos desse assunto de análise vertical e horizontal, tem uma grande importância porque ambos são complementares e importantes para a sua análise de DRE, seja ela gerencial ou econômica, ok? Nunca vamos esquecer que você pode ter as duas e falamos isso no nosso vídeo sobre o assunto DRE. Olhe lá no nossa playlist que você vai começar a seguir e ver outros vídeos também que possam agregar o seu conhecimento. Bem, o que é muito importante nós entendermos a nossa análise horizontal? Na verdade, eu quero falar da vertical primeiro. Por quê? A vertical, ela tem um grande objetivo de olhar de baixo para cima. O que significa isso? Imagine o seguinte, uma despesa, X despesa, você tem que entender a representatividade daquela despesa sobre o valor do faturamento. Sim, e por que sobre o faturamento? Porque a gente tem que entender o quanto que aquilo é representativo sobre aquele valor de faturamento que a empresa está obtendo. Muito bem, ela serve para você analisar dentro de todos os percentuais de cada despesa, qual é a maior? Qual é a menor? O que mais está sendo representada sobre o seu faturamento? E aí que temos que tomar um cuidado na gestão. Não quer dizer também que a despesa que maior representa, ela seja ruim, mas ela é o vilão que você tem que ter maior controle, maior gestão. Vou dar um exemplo. Se, com certeza, contas que geralmente em todos os negócios têm a maior representatividade, que são as matérias-primas, valores, insumos que representam diretamente para a sua obtenção de receita. Outros, comissões, outros, a folha, né? Então, essas despesas geralmente são as de maior representatividade. Aí é muito importante você que tem uma indústria, você que tem um comércio, você que tem uma empresa de serviço, dentro do teu segmento, essas representatividades estão adequadas com o mercado? É uma pergunta a ser feita e respondida por você, porque você conhece os seus concorrentes, ou deveria conhecer, porque aí você vai verificar, o que eu estou comprando aqui está muito mais elevado e é isso que não está me fazendo ser competitivo. Então veja o quanto que é importante você entender, porque se o seu CMV, que é a representatividade do seu custo de mercadoria vendida, está muito maior de representatividade do que o seu concorrente, o que isso pode significar para você? Ou você está fazendo uma compra de forma indevida, o seu concorrente está tendo um preço muito melhor. Então, vamos rever o fornecedor? Vamos rever até para investir, de repente você comprar com maior quantidade, você poder ter um desconto, isso vai te fazer ter uma diferença, porque de repente o teu concorrente tem estoque e você ainda não aportou para poder ter estoque e isso torna você diferente do teu concorrente em questões de preço e você acaba não ganhando o mercado. Então, tem vários processos que precisam ser analisados, mas eu estou dando um toque aqui para que você entenda o quanto é importante essa análise vertical. Nós temos também a análise horizontal, que ela é complementar. Porque imagine só, aqui agora eu quero dar um exemplo para você, para ficar muito claro o quanto que elas são complementares, ok? Então vamos aqui para um exemplo prático. Olha só, eu tenho aqui um exemplo que é um custo indireto, né? Então nós temos o valor de um ano e o outro valor aqui de um outro ano. E eu peguei 3 despesas operacionais, ocupação, né? Que seria a parte de aluguel, energia, água, enfim, e pessoal da operação. Então vamos lá. Aqui em um ano, ela tem um valor total de 9.628 e no outro ano, 10.572. Olha que interessante já no número geral aqui, sem eu ter que entrar nos detalhamentos das contas.
Em um ano, ela representa, que é o menor valor de 9,6, 29,11% de representatividade sobre o valor de faturamento. No outro ano, que é um valor maior de 9,80%, representa 28,54%. Aí pode vir uma pergunta assim: peraí, Nice, mas 10 milhões não é maior do que 9? Sim, em valores absolutos, sim. Mas se o meu faturamento, que foi no ano seguinte, ele foi maior a ponto da representatividade não se elevar, o que significa isso? É sinal de que teve uma boa gestão, é sinal de que todos os gastos ou a forma de como você gerenciou a cada linha do seu plano de contas fez total diferença. Então, como que é importante aqui, e eu quero falar um pouco mais sobre a análise horizontal. Vamos aqui agora linha a linha. Nos operacionais, o que a gente teve aqui? A gente teve um aumento de 19,72%. Olha só, então saímos de 1,4 para 1,7. Qual foi a representatividade do segundo ano? 4,73%. E no ano anterior? 4,43. Você viu que a diferença foi 0,30 aqui, foi muito pouco. Mas veja que isso não foi o que mais afetou. A diferença percentual na análise vertical entre as mesmas contas em anos diferentes, elas tiveram menor escala. Isso aqui não foi o maior ofensor. Vamos numa outra linha. Ocupação. Ocupação teve uma redução, olha isso! Então saiu de 353 para 347. A representatividade vertical foi 0,94 e a horizontal 164 negativa, ou seja, houve uma economia, não representou mais e também não teve uma evolução de gasto maior, o que significa houve uma melhora na sua margem. Olha que interessante. Agora vamos para o pessoal, que é um grande vilão de todas as empresas. Então saiu de uma folha de 7,8 para 8,4. Veja só, mas olha a representatividade. Foi 22,87% sobre o faturamento do segundo ano. E qual foi a representatividade do primeiro ano? 23,61%. O que significa isso? Que o que você faturou no segundo ano só diminuiu a sua representatividade, melhorou a sua eficiência operacional e evoluiu, porque 8,46% numa folha aqui é mais ou menos um dissídio. Então, veja, a tua estrutura hoje, no segundo ano, ela não está mais ociosa, e são alguns pontos que a gente consegue avaliar aqui. Você manteve a mesma estrutura para um faturamento maior, uma representatividade mais eficiente, uma evolução dentro somente de um aumento de dissídio. Ou seja, você tem uma operação eficiente para você poder gerar mais lucro. Então veja, análise vertical e horizontal, ela te dá visões estratégicas para uma tomada de decisão. Eu aumento, eu diminuo, quais contas estão tendo, é o vilão que está diminuindo a minha lucratividade, que está diminuindo a minha margem operacional. Então, aqui vai um exemplo para você do que significa análise vertical e horizontal na prática.